Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, e nós temos um aspecto importante acontecendo no céu: Mercúrio, que fez todo o seu movimento retrógrado e na semana retrasada ele voltou para sua movimentação direta. Agora entra de novo no signo de Virgem. Então ele vai passar pelo seu trecho de sombra, que foi aquele trecho, os ângulos, os graus no signo de Virgem em que ele retrogradou. Então aqui ainda estamos em uma fase de revisão, de reanálise, de releitura, de reflexão também. Então é um momento interessantíssimo para que você possa observar na sua vida o que aconteceu nesse período de aproximadamente um mês e meio, 2 meses. Quais foram as mensagens que a espiritualidade te trouxe? Quais as situações que te atravessaram nesse período? O que estava em pauta nos seus relacionamentos? Porque agora você vai começar a ganhar cada vez mais clareza em relação a esses acontecimentos, essas situações, esses relacionamentos e até mesmo uma assertividade para tomar uma decisão, um ponto assim de clareza maior que te traz certeza até mesmo. É uma palavra que eu fiquei aqui com cautela de usar, mas para muitos de vocês pode ser isso. E talvez sejam decisões difíceis, mas ao mesmo tempo, todo esse processo de análise, reanálise, reflexão te auxilia a ter uma firmeza maior nessa tomada de decisão e não ficar oscilando mais. Muitos de vocês estavam oscilando. Ai, vou, não vou, faço, não faço, continuo ou não, termino ou não. Mas aqui, a partir de agora, a energia ela está mudando no céu. A partir de agora, você ganha mais clareza e você ganha mais força, um ímpeto e até um fortalecimento emocional para tomar as decisões e conseguir seguir em frente. Não sei se você escutou a mensagem de ontem. Muitas vezes no domingo eu percebo, sábado às vezes também, mas no domingo principalmente, feriados, uma redução no número de visualizações. Mas caso você não tenha escutado, volte lá, porque foi uma mensagem bem importante. Eu estava me sentindo super mal, febria, mas tinha que gravar aqui para vocês, então gravei. E a canalização ela foi bem forte, com mensagens importantes. Então eu sugiro que você retome, caso você já tenha escutado, vá lá reescutar. Caso você não tenha escutado, principalmente você que não escutou, por favor, vá lá e escute, porque ela traz informações sobre desilusões, sobre colocar os pés na realidade, mas sobretudo o porvir, e que o porvir tende a ser melhor. É uma decisão difícil que muitos de vocês aqui estão enfrentando e que vão precisar tomar. Alguns já tomaram essas decisões, outros ao longo desse final de semana, desse último final de semana. Para alguns, isso vai acontecer no decorrer dessa semana, mas ao mesmo tempo que pode sim mexer em gatilhos e pode ser algo doloroso, também vai te trazer um certo alívio. A sua alma, sabe, no fundinho da alma que fica aquele alívio? Eu não sei para vocês, gente. Como eu sempre fui muito intuitiva, então para mim essas experiências espirituais, elas são muito claras, evidentes, nítidas. Então, às vezes eu falo assim, eu não tenho noção se para vocês é da mesma forma. Mas vou dar um exemplo aqui. No meu primeiro pré-vestibular, não, na primeira vez que eu fui prestar o vestibular para a Universidade Federal da Bahia, antes de existir o Enem unificado. O Enem já existia, mas geralmente naquela época as pessoas faziam o Enem para tentar ProUni. Não era como hoje, que o Enem serve para você entrar nas federais também. Antigamente, tô me sentindo uma velha falando isso. Ai, meu Deus do céu. Mas antigamente, as universidades federais e estaduais tinham o seu próprio vestibular. E algumas federais tinham duas fases. A fase de prova objetiva e a segunda fase, que eram com provas discursiva. Então tinha toda uma seleção, uma filtragem ali na primeira fase, né? Pelo menos aqui na Federal da Bahia, só passava
a quantidade de vagas multiplicado por 3. Então, digamos, psicologia, eram 90 vagas na época que eu entrei no vestibular. E eu entrei no último ano, que foi o último ano de vestibular tradicional. Eram 90 vagas, 45 vagas para o primeiro semestre, 45 para o segundo semestre. 90 vagas. E para a segunda fase, só passavam 270 pessoas. 90, a quantidade de vagas, multiplicado por 3. Então, eram 3 para 1, a concorrência da segunda fase. Na primeira fase, em psicologia naquele ano, acho que estava 16 para 1. 16 pessoas concorrendo por vaga. Aí, para a segunda fase, a concorrência caía para 3 para 1. Aí, bem, eu estava fazendo o vestibular pela primeira vez com 18 anos de idade. E eu não sabia como era o vestibular da UFBA. Mas a primeira fase era meio que diferente. Não era assim, A, B, C, D, E. Não era assim a múltipla escolha. Tinha mais de uma alternativa correta. E aí você somava o que estava entre parênteses, o número da alternativa e colocava lá no quadradinho. Então, na folha de respostas, você ia colocar o número. Gente, era assim, muito complexo. Desde a primeira fase já era complexo. Era considerado um dos vestibulares mais difíceis do país. Era o vestibular da UFBA. E aí eu sei que eu preenchi errado essa folha de resposta. E eu só me dei conta de que eu tinha preenchido errado quando eu já estava com metade da folha de resposta preenchida. E penso o desespero da gata. Chorei, eu com 18 anos, chorando, chorando na sala. Aí a fiscal da sala percebeu meu chororô. Eu não choro assim de gritar, nem nada disso, de soluçar, nem nada, mas assim, eram lágrimas caindo que parecia um rio. E para além de ter preenchido errado, ainda estava molhando a folha de resposta com as minhas lágrimas, que não eram poucas. Sério, gente, quando eu choro de aguar assim onde eu estiver, de tantas lágrimas. Aí a fiscal se aproximou de mim, falou: "Você quer beber uma água? Eu vou com você até lá fora." Aí foi comigo até lá fora e eu chorando, chorando copiosamente. Eu sei que eu saí da escola em que eu fiz a prova. Para quem conhece Salvador, quem está me escutando aqui é de Salvador, eu fiz a prova na Paralela, ali numa escola estadual que tem no início do CAB, que dá para ver da Paralela. Eu fui andando ali daquela escola até Pituaçu, onde é o estádio do Bahia. Do Bahia? Do Vitória? Ai, sei lá, tô confusa. Pois bem, eu fui andando até lá, andando e chorando e de mal com Deus, reclamando com Deus todo o tempo. Tinha 18 anos, tá, gente? Reclamando com Deus que Deus não gosta de mim, por que Deus deixou que isso acontecesse, tarará, tarará. Mas no meu coração, enquanto eu tava naquele chororô e naquele dramalhão, andando debaixo do sol de meio-dia, sozinha, sem uma alma andando junto comigo naquele. Porque assim, tem um lado da pista, outro lado da pista, e no meio tinha meio que um jardinzinho assim e zero pessoas. Zero. Um domingo, meio-dia, eu com 18 anos, uma menina andando sozinha naquela estrada, né? Fora isso também, que eu estava colocando em risco a minha integridade física. E chorando e reclamando com Deus, falando que Deus não gosta de mim, que Deus não me ama, por que Deus deixou isso acontecer, e que eu ia ficar de mal com Deus, e tarará, tarará. Mas no meu coração, gente, sério, no meu coração, no fundo do meu coração tinha um alívio. No fundo do meu coração, eu tinha uma certeza de que eu ia passar, independente do que tinha acontecido dentro daquela sala, naquele momento, de ter respondido a folha de resposta errada ou não. Tinha uma paz, não era nem um alívio, era uma paz no meu coração. Aí tá, fui pra casa, peguei o ônibus, chorando ainda, tudo isso chorando, tá? Ficando assim com o olho inchado. Eu tenho os olhos pequenos e puxadinhos, meu olho ficando cada vez mais inchado. Cheguei em casa, fui direto para casa da minha amiga, que também tinha prestado vestibular, e falei para ela: "Não vou amanhã. Samantha, eu não vou amanhã." Era Samantha o nome dessa minha amiga. Ela falou: "Lari, você precisa ir, porque ainda tem chance de você passar. Ainda tem o segundo dia da primeira fase. Se você não for amanhã, aí realmente você não passa, porque a gente não pode zerar, não podia zerar em nenhuma das provas. E perder um dia de prova era zerar a prova. Então, se eu realmente não fosse no dia seguinte, era domingo e segunda a prova. Se eu não fosse no dia seguinte, era certeza de que eu estava eliminada. Eu teria que ir no dia seguinte, porque aí ainda existia a chance de eu passar."
Aí tá, na conversa com ela, ela falou: vá amanhã, você precisa ir amanhã, porque se você não for amanhã, é uma certeza de que você não passa. Pode ser que você ainda passe. Tem metade da prova de hoje. Tudo bem, você preencheu errado metade do caderno de respostas, mas ainda tem metade da prova de hoje e tem toda a prova de amanhã, que você vai responder com atenção, já aprendeu a lição, tarará. Aí ela me convenceu, porque, gente, eu tava certa de que eu não ia. Me convenceu, fui. Passei para a segunda fase e eu passei no vestibular, gente. Eu passei naquele vestibular. Eu passei. Então, assim, realmente aquela paz no meu coração, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje e não ficasse respondendo ao meu ego, porque aquele chororô era uma resposta ao meu ego, apenas. Porque se eu confiasse nessa certeza e nessa paz que eu senti no meu coração, eu ia, tudo bem, errei metade aqui, preenchi metade errado, que vacilo. E até rir disso. Ia contar rindo para as minhas amigas. E evitar a dor de cabeça depois de tanto chororô. E evitar a madrugada acordada. E evitar, sabe, todo o dramalhão e andar no sol de meio-dia, fazendo aquele drama todo. E a birra, a discussão com Deus. Entende? Então, muitos de vocês aqui estão birrentos em relação a algo que é uma resposta apenas do seu ego, porque no seu coração, quando você tomar essa decisão, você vai sentir essa paz. Você vai sentir essa paz, que é a paz de saber que é o melhor para você que está se manifestando. E isso não te isenta de sentir dor, tá, gente? A questão é o sofrer, não é a dor. É o sofrimento que muitas vezes vem do ego. Eu estava ali, nesse exemplo da prova, sofrendo em resposta ao meu ego. Em resposta ao meu ego apenas, porque no meu coração tinha uma paz, então não era uma dor. Era apenas eu querendo que as coisas tivessem sido do meu jeito. Então presta atenção com isso também. E a mensagem de ontem falamos sobre a soltura, a importância de deixar ir, de não ficar segurando pessoas, oportunidades, situações em que você não cabe, em que está excruciante. Não se apegar ao pouco. Ai, porque eu nunca tive nada. São muitos gatilhos aqui. Estou me conectando com pessoas que têm gatilhos de abandono, de rejeição e que estão se apegando ao pouco porque tiveram pouco na vida, pouco ou quase nada. E aí, ai, antes o pouco do que nada. O pouco para quem nunca teve nada ainda é muito, é razoável. Gente, presta atenção com isso. Solta, solta, deixa ir o que tem de ir. Tá? Se essa mensagem não está ressoando com você, fica aqui até o final que em algum momento a mensagem vai te encontrar. Mas isso precisava ser dito para alguém, tá chegando aí no coração de alguém. Então tome essa decisão, sabendo que a espiritualidade está te amparando e pegando o gancho do que foi dito aqui ao longo dessa mensagem. Confie no que você sente, no que o seu coração sente. Confie na paz. Muitas vezes eu já tomei decisões difíceis na minha vida em que estava sendo doloroso, mas no meu coração tinha uma paz. Ano passado eu estava me relacionando com uma pessoa que foi muito especial o momento ali que nós tivemos e tal. E que toda vez que eu tentava terminar com ele, ele voltava e voltava e voltava e insistia e tal. Mas, gente, todas as vezes que eu terminava, eu sentia uma paz no meu coração. Doía, eu chorava, mas eu sentia uma paz no meu coração. E isso não era à toa. E aí eu ia ali voltando. Toda vez que ele insistia, eu voltava. E ele insistia, eu voltava. Mas todas as vezes que eu colocava um ponto final, sofria um pouquinho, era doloroso, chorava, mas no meu coração tinha uma paz, porque era para ser dessa forma. Então confia no que você sente e comece a fazer esse exercício de buscar o que que você está sentindo, o que que essa vozinha sutil está falando para você. O que que no fundo do seu coração tem ali de sentimento e comece a dar mais espaço para isso. Tantas vezes nós damos espaço para pensamentos intrusivos. Por que não abrir espaço para essa sensação que você sente no fundinho, essa vozinha gostosa, que te acalenta, que te acalma? Comece a colocar o microfone na boca dessa voz.
para que ela fale cada vez mais alto, para que ela fale cada vez mais nítido para você. E essa forma é simbólico, tá? É uma analogia, apenas uma metáfora de colocar o microfone na boca dessa voz. Como é que você faz isso de forma prática? É respondendo a essa voz. Se essa paz está aí, faça uso dela. Faça uso dela. Poxa, eu tô sentindo um alívio. Tá doloroso. Doeu, né? Ainda vou chorar por conta dessa decisão. Mas no fundo tem um alívio. Se permita sentir esse alívio. Dê espaço para que ele exista nesse seu momento, sabe? Dê voz para essa vozinha que está falando com você. Abre espaço, assim como você abre espaço para tanto pensamento intrusivo que não faz sentido, abre espaço para essa vozinha que está falando com você, que você está no caminho certo, que tem algo melhor para você. Muitas vezes nós recebemos essas mensagens: filha, filho, tem algo melhor para você, solta isso, dá espaço, confia. Confia que existe algo melhor para você. Confia que você é merecedora e merecedor de algo melhor. Confia, tá? Bom, ao longo do dia, ainda estamos com a Lua em Escorpião. Essa Lua em Escorpião, ela vai fazer trígonos com os planetas lá no signo de Peixes. Ontem ela fez um trígono com Saturno, uma via aberta, e hoje, meio-dia, essa Lua em Escorpião faz um trígono com Netuno em Peixes. Então, realmente estamos em processo de cura. Cura emocional, cura kármica, cura de traumas também, de questões inconscientes, porque Netuno rege o nosso inconsciente. E Escorpião é o signo que fala dos nossos traumas, das nossas dores, de questões mais densas, mais profundas, mais dolorosas, gatilhos. Então, muitos de nós aqui passando eita glória, passando por processos de cura. Ai, trava-línguas da gata. Passando por processos de cura. A espiritualidade trabalhando, fazendo intervenções no seu campo. E, gente, vou deixar mais uma vez o chamado aqui para vocês. Estamos no Chaturthi de Ganesha, na preparação de 10 dias para o aniversário de Ganesha, que esse ano é no dia 17 de setembro. E eu canalizei uma oração na sexta-feira, uma oração de 3 minutinhos, menos de 4 minutos, uma oração poderosíssima. Quem quiser aí iniciar a sua devoção, iniciar o seu contato mais íntimo e mais profundo com Ganesha, eu deixo esse chamado e esse convite. Ganesha fez e faz muitos milagres na minha vida. Eu espero em algum momento conseguir gravar vídeos aqui para vocês relatando esses milagres e essas bênçãos que eu recebi, que eu recebo na minha vida o tempo inteiro através dessa frequência. Então se conecte, até mesmo você aí que está com uma decisão difícil para tomar, você que está passando por uma situação desafiadora a nível financeiro, a nível profissional, afetivo, familiar, emocional, espiritual, enfim, cada um aqui está passando por alguma questão. A vida na Terra, gente, tem essas oscilações, né? No mundo, tem até uma passagem bíblica, no mundo haverá aflições, algo nesse sentido, mas eu estou contigo. A essência é essa. Então a espiritualidade realmente vai estar sempre conosco, está sempre aqui na nossa guarda, no nosso amparo, cuidando, zelando. Então se permita fazer esses contatos, esses pontos de contato, fazer suas campanhas de oração. Eu já comentei aqui com vocês que eu fiz uma novena para São José no mês passado, foi na época lá do meu aniversário. Aí na sequência, agora entre o final de agosto e início de setembro, fiz uma trezena para Arcanjo Metatron e nesse momento estou fazendo os 10 dias de conexão do Chaturthi de Ganesha e eu quero trazer isso para a minha vida, dar um intervalo entre um e outro, mas sempre ter esse contato porque me fortalece demais. Então permita que esse contato também esteja presente na sua vida para facilitar a sua jornada aqui na Terra. Certo, meus amores? Desejo uma linda segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.